Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 345. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Romanos dos capítulos 14 a 16, concluindo assim o livro de Romanos. Amanhã a gente retoma Atos, para concluir também o livro de Atos, lendo de acordo com a forma cronológica, de acordo na ordem que foram acontecendo os eventos. Mas antes vamos começar a nossa oração. Senhor Deus amado Pai, obrigada por mais um dia de vida na Tua presença, obrigada pela oportunidade que nós temos de ter acesso à Sua palavra para nos relacionarmos melhor contigo. Perdoa as nossas falhas, Senhor Deus, que a cada dia o Senhor derrame e renove as Suas misericórdias e que a Sua bondade esteja conosco, Pai, nos perdoando, Pai, das nossas limitações, das nossas falhas, que possamos, Pai, sermos transformados pelo poder da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo neste dia, Pai, possa estar nos ensinando a entender, Pai, cada palavra que iremos ler hoje na leitura, e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa nos dar a revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, entendimento e compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 14. Os fracos e os fortes. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedras de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele quem tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança se encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo, ministro dos gentios. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros a respeito de alguns assuntos. Eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo planeja visitar a igreja em Roma. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, pois, estou de partida para Jerusalém, o serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam este fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Romanos capítulo 16. Saudações pessoais. Recomendo-lhes nossa irmã Fibe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim.
Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovados em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saúdem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erastro, administrador da cidade, nosso irmão Quarto, envia-lhes saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio que seja dada glória para todo sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. Romanos 14 é um dos capítulos mais pastorais e práticos de toda a carta. Quando nós lemos esse capítulo, aprendemos que a verdadeira maturidade espiritual não se expressa apenas no conhecimento ou na liberdade, mas no amor, no respeito e no cuidado com o próximo. Aqui Paulo nos ensina a conviver com as diferenças dentro da igreja e a preservar a unidade, mesmo quando pensamos diferente em questões não essenciais. Entre os cristãos em Roma, essas tensões se refletiam especialmente nas questões de alimentação e dias sagrados. Muitos judeus convertidos ainda se apegavam às tradições dietéticas da lei de Moisés e à guarda de certos dias especiais, como o sábado e as festas judaicas. Já os gentios convertidos, por sua vez, não sentiam essa obrigação e, confiando em sua liberdade em Cristo, comiam de tudo e não se prendiam a calendários religiosos. No mundo greco-romano, os judeus eram frequentemente ridicularizados por seus costumes alimentares e religiosos. Muitos deles, quando não comiam alimentos kosher, adotavam o vegetarianismo como forma de preservar sua consciência. Essas diferenças estavam gerando divisões na igreja de Roma. De um lado, os chamados fortes, que compreendiam melhor a liberdade cristã. Do outro, os fracos, que ainda tinham dificuldades em se desvencilhar de certos rituais e tradições. Paulo, com muita sabedoria, não tenta uniformizar todos, mas ensina como conviver em amor, respeitando as diferentes consciências.
Paulo começa então com uma exortação clara: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ou seja, a igreja não deve ser o tribunal de julgamento, mas um ambiente de acolhimento. O apóstolo apresenta o exemplo da alimentação: um que crê pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Essa restrição não era motivada por dietas modernas, mas por questões religiosas. Paulo diz que quem come não deve desprezar quem não come, e quem não come não deve condenar quem come, pois Deus aceitou a ambos. O problema aqui não era imoralidade, mas diferenças culturais e de consciência. O ponto central é: quem é você para julgar o servo alheio? Cada um é servo de Deus e diante dele presta contas. Além dos alimentos, haviam divergências quanto aos dias sagrados. Alguns consideravam certos dias mais santos, outros consideravam todos iguais. Paulo não impõe uma regra rígida, mas diz que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. O importante é a motivação. Para o Senhor o faz. Seja comendo ou se abstendo, o crente deve agir para glorificar a Deus. O apóstolo também reforça que a nossa vida pertence ao Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor de todos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Diante das divergências, a tendência natural era o julgamento e o desprezo. Mas Paulo repreende essa postura. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ele cita Isaías 45, versículo 23, lembrando que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Cada um dará conta de si mesmo. Por isso, em vez de julgar, devemos evitar colocar obstáculos ou tropeços no caminho do irmão. A prioridade não é defender opiniões, mas proteger a fé e a consciência do próximo. Paulo revela sua convicção: nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Essa visão está alinhada com o ensino de Jesus em Marcos 7,19 e a revelação dada a Pedro em Atos 10, versículo 15. Porém, o apóstolo ensina que a liberdade deve ser exercida com amor. Se a minha liberdade entristece ou escandaliza meu irmão, já não estou agindo por amor. O reino de Deus não se resume a comida ou bebida, mas a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. A maturidade cristã não é medida pela liberdade no prato, mas pela capacidade de promover paz e edificação. Paulo conclui: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Abrir mão de direitos legítimos por amor ao próximo é um sinal de verdadeira maturidade. O crente maduro deve guardar suas convicções diante de Deus e agir em paz de consciência. Quem faz algo com dúvida ou contra a própria consciência peca, mesmo que a ação em si seja legítima. A verdadeira liberdade cristã é regulada pelo amor e pela fé. Se não posso fazer algo em plena fé e convicção, melhor me abster. Romanos 15, percebemos a profundidade do chamado cristão para vivermos em unidade e serviço, colocando o bem do outro acima dos nossos desejos. O apóstolo nos lembra que, assim como Cristo não viveu para si, nós também somos chamados a construir a vida cristã sobre o amor, a aceitação e a esperança. Além disso, Paulo compartilha seus planos e abre o coração sobre seu ministério, revelando sua paixão missionária e sua total submissão à vontade de Deus. Romanos 15 está inserido na parte final da carta. Depois de apresentar as doutrinas da salvação, justificação e soberania de Deus e de aplicar essas verdades à vida prática da igreja, Paulo agora conclui a epístola revelando seus sentimentos, seus planos e o profundo zelo pelo Evangelho e pela unidade do povo de Deus. Em uma sociedade marcada por divisões étnicas e sociais, especialmente entre judeus e gentios, a mensagem de reconciliação e unidade que Paulo traz ganha ainda mais relevância. Mesmo sem ter fundado a Igreja de Roma, o apóstolo demonstra profundo carinho por aqueles irmãos e deixa claro que sua autoridade e seu ministério vêm de Deus. Paulo inicia o capítulo com um chamado à responsabilidade mútua.
Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa frase nos confronta porque revela que a maturidade cristã não é medida pelo quanto sabemos, mas pelo quanto suportamos e servimos aos outros. O apóstolo insiste: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Esse é o espírito do Evangelho, edificação mútua e não satisfação egoísta. O maior exemplo de Cristo pois também Cristo não agradou a si próprio. Paulo cita Salmo 69, versículo 9, mostrando que Jesus suportou insultos, rejeição e sofrimento pelo bem do próximo. As Escrituras são apresentadas como fonte de perseverança e esperança. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Aqui nós aprendemos que a Bíblia não é um livro distante ou ultrapassado. Ela é fonte viva de encorajamento para as lutas diárias. Paulo conclui essa sessão com um desejo: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. A unidade não acontece por acaso, é fruto da ação de Deus e da disposição dos crentes. Por isso ele conclama: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. Cristo nos aceitou quando éramos indignos. Agora devemos acolher uns aos outros, superando as barreiras culturais, religiosas e sociais. Paulo aprofunda o tema da unidade ao mostrar que Cristo veio tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele afirma: Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Ao mesmo tempo, os gentios são incluídos no plano de Deus, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Para provar isso, Paulo cita o Antigo Testamento, recorrendo à lei, aos profetas e aos escritos, mostrando que a inclusão dos gentios sempre fez parte do plano divino. Essa sequência de citações demonstra que a reconciliação entre judeus e gentios não é uma inovação de Paulo, mas o cumprimento das Escrituras. Isaías capítulo 11, versículo 10, por exemplo, fala do Messias como a raiz de Jessé, que se levantará para reinar sobre os gentios. Isso aponta para Cristo, que é a esperança para todas as nações. Paulo encerra esse trecho com uma oração muito profunda: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira alegria, paz e esperança não vem das circunstâncias, mas da confiança em Deus e da ação do Espírito. Paulo elogia a igreja de Roma. Estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Aqui nós percebemos o equilíbrio de Paulo. Mesmo tendo feito advertências e exortações, ele reconhece as qualidades daqueles irmãos. Ele explica o motivo de escrever com franqueza, para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. Paulo não ensina algo novo, mas reforça verdades conhecidas, como bom pastor e mestre. O apóstolo usa a linguagem sacerdotal para descrever seu ministério, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Paulo se vê como um sacerdote, oferecendo a Deus o fruto do seu trabalho missionário, vidas transformadas e santificadas pelo Espírito. Paulo evita autoglorificação. Ele deixa claro: não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. A obra é de Cristo. Paulo é apenas um instrumento. Seu chamado, seu ministério é confirmado pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Era uma marca apostólica, a autenticação da mensagem. Paulo também revela sua filosofia missionária, pregar onde Cristo ainda não era conhecido, para não edificar sobre o alicerce de outro. Ele se vê como um pioneiro, desbravador, levando o evangelho a lugares inexplorados. O apóstolo abre o coração sobre os seus planos. Ele sempre quis visitar Roma, mas as exigências do ministério no Oriente o impediram. Agora, com o trabalho ali praticamente concluído, ele deseja ir a Roma e dali partir para a Espanha, levando o evangelho até os confins do mundo conhecido. Antes, porém,
Ele precisa ir a Jerusalém, levar a oferta dos gentios aos crentes necessitados daquela cidade. Para Paulo, essa coleta não era apenas uma ajuda financeira, mas uma demonstração concreta de unidade e gratidão. Os gentios que receberam bênçãos espirituais dos judeus agora retribuem com bênçãos materiais. Essa atitude revela o quanto o evangelho derruba muros e constrói pontes. Paulo confessa: bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Mesmo sem saber o que o esperava, ele confiava que Deus o conduziria e abençoaria o encontro com a igreja de Roma. Paulo termina com um pedido sincero: que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele reconhece sua dependência de Deus e do apoio espiritual dos irmãos. Os motivos da oração são claros: ser livre dos rebeldes da Judéia e que seu serviço em Jerusalém seja bem aceito. Aqui podemos ver um apóstolo realista, que conhece os perigos e desafios, mas confia no poder da oração. Ele se submete à vontade de Deus, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria. Apesar dos planos e sonhos, Paulo sabe que Deus governa todas as coisas. A carta se encerra com uma bela bênção: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Essa paz tão desejada em um contexto de tensões e divisões é fruto da presença de Deus. Amém. Romanos 16 é um daqueles capítulos que, à primeira vista, eu poderia me apressar e considerar apenas uma lista de nomes e saudações. Mas quando paro para ler com atenção, percebo que este texto revela preciosas verdades sobre o valor dos relacionamentos, o serviço na igreja e o cuidado de Deus com o seu povo. É o encerramento da carta mais teológica do apóstolo Paulo, e ele o faz exaltando o amor cristão, a vigilância contra o erro e, por fim, a soberania de Deus. Muitos dos crentes de Roma eram judeus que haviam retornado após a morte do imperador Cláudio, que anteriormente os expulsara. Outros eram gentios convertidos ao cristianismo, formando uma igreja marcada pela diversidade social e étnica. Havia homens e mulheres, escravos e pessoas de posição social elevada, judeus e não judeus. Apesar dessa diversidade, a fé em Cristo os unia. Paulo ainda não conhecia pessoalmente a igreja de Roma, mas, como mostra o capítulo 16, tinham muitos amigos e conhecidos ali. Essa lista extensa de saudações reflete o cuidado pastoral e o valor que o apóstolo dava aos relacionamentos. Além disso, Paulo aproveita para fazer advertência contra os falsos mestres e conclui a carta com uma grandiosa doxologia. Paulo começa o capítulo recomendando Fíbe, a igreja de Roma. Ele a apresenta como serva da igreja em Cencreia. O termo grego diáconos pode ser traduzido como diaconisa. Não há evidência clara de que Fíbe ocupasse o ofício formal de diaconisa. É mais provável que o termo destaque seu papel de serviço e dedicação à igreja. Cencreia era o porto oriental de Corinto, e Fíbe provavelmente levou consigo a própria carta aos romanos. Além disso, Paulo a descreve como alguém que tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. O termo traduzido por auxílio sugere que Fíbe era uma benfeitora, alguém de posses que apoiava financeiramente e com recursos a igreja e os necessitados. Aprendemos aqui a valorizar o papel das mulheres na igreja e a reconhecer que a generosidade e o serviço abrem portas para o avanço do evangelho. Paulo segue mencionando pelo nome de 26 pessoas, elogiando muitas delas. Destacam-se Priscila e Áquila, chamados de meus colaboradores em Cristo Jesus, que arriscaram a vida por ele. Esse casal aparece em outros textos, como Atos 18, como pessoas hospitaleiras, trabalhadoras e comprometidas com o Evangelho. O apóstolo menciona outros irmãos e irmãs, como Epeneto, o primeiro convertido na Ásia, Maria, que trabalhou arduamente, Andrônico e Júnias, notáveis entre os apóstolos, Amplíato, Urbano, Estaques, Apeles e outros. Muitos desses nomes eram comuns entre escravos libertos ou descendentes de povos do Oriente. Havia também membros da aristocracia, como Rufo, cuja mãe, segundo Paulo, tem sido mãe também para mim.
Isso mostra a diversidade social da igreja e o amor genuíno que unia as pessoas, independentemente da sua origem. O carinho de Paulo ao mencionar cada um pelo nome e elogiar suas qualidades é muito bonito de se ler e de ver que ele viveu isso, valorizou muito os relacionamentos. Isso nos ensina a importância de valorizar as pessoas, reconhecer os esforços dos irmãos e cultivar amizades sinceras na igreja. Paulo encerra a sessão orientando: saudem uns aos outros com um beijo santo. Era um costume cultural de expressar amor fraternal naquela época. Em nossa cultura pode ser um aperto de mão ou um abraço, mas o princípio permanece, devemos ser afetuosos e acolhedores um com o outro. Paulo faz uma pausa nas saudações para uma série de advertências. Ele exorta os crentes a tomarem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino, e recomenda que se afastem deles. Esses falsos mestres podiam ser legalistas judaizantes, libertinos antinomianos ou outros grupos que minavam a fé cristã. Eles se infiltravam nas igrejas, causavam confusão e seduziam os incautos com palavras suaves e bajulação. O apóstolo lembra que os crentes devem ser sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. E conclui com uma promessa poderosa: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, aludindo ao cumprimento de Gênesis 3:15. Aqui percebemos que a igreja precisa de vigilância doutrinária. Não podemos ser ingênuos diante das heresias, mas devemos permanecer firmes nas verdades, confiando na vitória de Deus. Paulo inclui saudações dos irmãos que estavam com ele. Destacam-se Timóteo, seu fiel cooperador, Lúcio, Jason e Sosípatro, seus parentes, provavelmente judeus. Tércio, o escriba, que redigiu a carta, Gaio, anfitrião da igreja em Corinto, Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, o irmão. Essas pessoas representam a equipe que auxiliava Paulo em seu ministério. Paulo valorizava profundamente seus colaboradores, reconhecendo o papel fundamental de cada um no avanço do Evangelho. Isso nos ensina o valor do trabalho em equipe e o reconhecimento mútuo no reino de Deus. O apóstolo encerra a carta com uma poderosa doxologia. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. Paulo exalta o poder de Deus para fortalecer os crentes. Destaca o Evangelho como revelação do mistério oculto no passado, agora manifesta em Cristo, e enfatiza que tudo ocorre por meio das escrituras proféticas e por ordem do Deus eterno. Aqui aprendemos que toda a salvação, o plano redentor e a firmeza da igreja dependem do poder, da sabedoria e da graça de Deus. A Ele pertence toda a glória. Amém. Que Deus continue falando aos nossos corações por mais esse livro que nós acabamos de concluir. Que Deus te abençoe grandemente e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.